Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Mas antes de começarmos com esse vídeo, eu não posso deixar de falar com você que entrou aqui pela primeira vez. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. E se você ainda não é membro desse canal, você pode se tornar membro com apenas um clique. E você vai receber gratuitamente cursos, muitos cursos, vai estar ali na nossa área de membros. Agora, se você conhece alguém que tem dúvidas sobre Apocalipse, você pode compartilhar com ele agora. Fala, olha só, eu tenho como te explicar agora sobre o período da grande tribulação. Compartilha com essa pessoa e também comenta aqui no vídeo o que você quer saber, outras dúvidas que você tenha sobre Apocalipse, comenta aí no vídeo que eu vou ler. Nós vamos então falar sobre os 7 selos de Apocalipse. Os 7 selos, eles acontecem durante um momento específico na história da humanidade. Este momento específico se chama a Grande Tribulação. Nós temos momentos específicos. Nós temos um momento o tempo da graça, que é de Jesus até nós. Este é o tempo em que, depois que Jesus venceu a morte, ele morreu e ressuscitou, e ele deixou o corpo de Cristo aqui na terra com o Espírito Santo, e este é o tempo da graça até Jesus levar e arrebatar a sua igreja. Nós temos 2 correntes na teologia. Tem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, aqueles que creem, como eu, que Jesus vai levar a igreja antes da grande tribulação, e aqueles que creem que será depois da grande tribulação o grande encontro com o noivo. Não importa quando você crê, não vamos brigar por causa disso. Você tem o seu direito de crer, mas nós vamos falar, independente se você crê que é antes ou depois, a grande tribulação, a gente está de acordo. A grande tribulação vai acontecer. Jesus disse e ele deu um tempo. São 7 anos. Dentro desses 7 anos, ele divide em 3 momentos de julgamento. São 3 tipos de julgamento fracionados. É o momento da abertura dos selos, o momento em que as trombetas vão ser tocadas e o momento que as taças vão ser derramadas. É um período em que Jesus mesmo disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém aguentaria. Na história da humanidade, Jesus disse que nunca teve um período tão terrível quanto este e nem haverá. Vai ser o pior momento da história da humanidade. E então Jesus, agora nós vamos ver a primeira metade da grande tribulação, a abertura dos 7 selos. Como eu disse, são 3 julgamentos, selos, trombetas e taças. Nós vamos falar agora desse primeiro momento. O primeiro momento da grande tribulação, nós vamos ler em Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse primeiro selo, aparece este cavaleiro, neste cavalo branco. Alguns dizem que é Jesus, mas como é Jesus? Jesus é o cavaleiro que vai aparecer, e eu vou ler para você, em Apocalipse capítulo 19. Aqui em Apocalipse capítulo 6, este cavaleiro, primeira coisa, os selos estão debaixo do controle de Deus. Não é que Deus perdeu o controle da humanidade. Jesus é que abre o selo. É um juízo de Deus sobre a terra. É Jesus que abre o selo. São os seres viventes, os querubins, que vão falar
venha para cada selo que for aberto. Então, quando ele fala, ele liberou quem para agir na terra durante esses 7 anos de grande tribulação? Ele libera o anticristo. O anticristo vai ser um homem normal, um homem, só que ele tem algumas características que vão encantar o mundo todo. Ele vai ser carismático, ele vai ter uma oratória irresistível, né? Que está dentro do fato dele ser carismático. Ele vai ser, em diplomacia, ninguém vai conseguir bater esse homem. Ele vai conseguir o que ninguém conseguiu em toda a história da humanidade. Ele vai conseguir agradar cristãos, muçulmanos e judeus. Ele vai conseguir ganhar a confiança dos judeus e a confiança dos árabes, e ele vai conseguir esse tratado de paz a ponto do terceiro templo ser construído no Monte do Templo. Quem conseguiu isso? Nunca ninguém conseguiu isso. Mas ele vai conseguir, porque ele é um homem rico, poderoso, inteligente, com uma unção maligna, sim, mas irresistível. Sempre falam, vai ser, é esse, é aquele. O importante, não fique dando nomes, só saiba que essas características que ele vai ter. E ele vai atuar. Ele vai ter uma coroa, por quê? Porque ele vai estar no governo. Ele vai ser a pessoa mais expressiva mundialmente falando. Então ele vai ter, um governo. E ele saiu para vencer. Por que ele saiu para vencer? E com um arco, né? Com guerra. Porque ele vai querer, o objetivo dele é destruir. Ele não ama o judeu, ele não vai amar o judeu, ele não vai amar o árabe, ele não vai amar o cristão, ele quer a destruição de todo mundo. Ele faz esse acordo, mas na verdade, quando cumprir 3 anos e meio, como está anunciado na palavra, ele vai quebrar o acordo. Ele vai perseguir cristãos, ele vai perseguir árabes, ele vai perseguir todo mundo. E ele quer, simplesmente, ele está com a unção do maligno, ele quer matar, roubar e destruir, ele não ama ninguém. Então ele saiu para enganar, ele engana o mundo, vai ser um engano global. Tem enganos que são enganos assim, um grupo de pessoas, mas agora vai ser um engano global, todo mundo vai ser enganado por este homem. E eu falei, qual é a diferença entre ele? Por que confundem? Porque Jesus em Apocalipse 19, abre comigo Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Olha o que está escrito no versículo 16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu espero que você esteja vendo uma grande diferença entre o primeiro cavaleiro em Apocalipse capítulo 6, na abertura do primeiro selo, e Jesus em Apocalipse 19. Este cavaleiro branco, ele saiu para vencer, vencendo e para vencer. Ele saiu para enganar. Agora, o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o nome dele. Ele não veio para enganar, ele é fiel e verdadeiro. E ele veio com os exércitos dos céus. Este homem aqui veio para a guerra, ele veio para guerrear, não para defender Israel, como vem Jesus em Apocalipse 19 e a todo o seu povo. Ele veio aqui em Apocalipse 6, este cavaleiro do cavalo branco aqui, ele veio com um arco para guerrear contra pessoas. Ele veio para guerrear com todo mundo. Ele não veio para salvar ninguém. Essa é uma grande diferença. Ele veio para enganar. A palavra engano é o que tem no primeiro selo.
Mas Jesus, ele nos avisou em Mateus capítulo 24, que também no princípio das dores, aqui a gente está na grande tribulação, no princípio das dores vai acontecer algo muito semelhante com o que vai acontecer na grande tribulação. Vamos ouvir Jesus em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o Senhor falando do princípio das dores, ele diz que haverá um engano muito forte sobre a terra. E ele diz no versículo 12 de Mateus 24, no versículo 11, vamos começar no versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Ele fala também, ele diz, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você vê que em Apocalipse 6, na abertura do primeiro selo, você tem o anticristo que virá para enganar. Agora, no princípio das dores, haverá muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Para quê? Para que as pessoas percam o maior e melhor momento da humanidade. O princípio das dores, antes da grande tribulação, é um momento em que Deus quer que multidões sejam salvas, para não sofrer na grande tribulação. O Senhor quer que muitos venham a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas é nesse momento em que haverá engano, não só para aqueles que não conhecem a Jesus, mas haverá muito engano para aqueles que conhecem a Jesus. Está escrito, os eleitos do Senhor. Os eleitos são aqueles que já conhecem Jesus como Senhor e Salvador e estão sendo enganados por falsos mestres. Esses falsos mestres, porque está escrito que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos e andariam atrás de pessoas que ensinassem aquilo que seria confortável para elas, aquilo que elas gostam de ouvir, que elas são maravilhosas, que elas são poderosas, que elas vão ser ricas e muito famosas. É isso que o povo está querendo ouvir. O povo não está querendo ouvir que você precisa se arrepender, andar em santidade. O povo está querendo ouvir uma pregação coach, está querendo ouvir uma pregação da hipergraça, porque aí isso é confortável, isso é uma zona de conforto, isso é uma pregação de engano, são os mestres do engano que estão se levantando nos últimos dias. E eu digo mais para você, também muitos falsos profetas. Nós temos dentro de nós uma sede muito grande do sobrenatural, que foi Deus que nos colocou essa sede. Mas por que nós temos essa sede? Por quê? Porque nós somos pessoas espirituais, que nós temos um vazio do tamanho de Deus. Você já ouviu essa frase? É muito bonita, eu gosto. Você tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus que pode ocupar esse teu vazio. Enquanto você não encontra Deus, você tenta preencher esse vazio com coisas místicas, às vezes. E o povo de Deus procura coisas místicas, procura profetas que falem adivinhações, porque profecia é um dom de Deus e Deus dá, mas não confunda profecia com adivinhação, não confunda profecia com alguém que sai, dizendo o teu número, o teu CPF, a tua identidade. Isso não traz nada para a sua vida. Sabe? O que realmente Deus vai falar, a profecia é para exortar, a profecia é para te edificar, a profecia é para te orientar, mas não é simplesmente adivinhação. Por isso, cuidado com falsos ensinos, cuidado com falsos profetas. Este é o tempo do engano. Mas nós estamos falando, e eu fui para o princípio das dores, né? Mas nós estamos falando do primeiro selo de Apocalipse. Este é o anticristo, que sai para fazer um grande estrago. Ele vai fazer muita coisa durante 7 anos. Durante mais ou menos, será
durante 3 anos e meio, vai ser a lua de mel do mundo com ele. Todo mundo vai dizer: achamos finalmente um governante, que homem fantástico, que homem maravilhoso. Por isso que ele tem a coroa. Ele vai ter um reinado. Ele quer imitar tudo de Jesus. Tanto que ele vai para Jerusalém, para governar a partir de Jerusalém. Ele quer imitar tudo de Jesus. A coroa é porque ele vai ter um governo. O cavalo é porque ele vai andar rapidamente. Ele tem pressa, porque ele sabe que ele tem só 7 anos. O arco é porque ele vai guerrear contra homens, mas para destruir. Quando ele se mostrar quem é ele, aí tudo que já está em desordem na grande tribulação vai ser muito pior com a perseguição deste homem. Teremos muitos mártires, porque este homem vai ser implacável. Se você acha que já teve momentos difíceis na história da humanidade, este vai ser o pior, a grande tribulação. Este é o primeiro selo. Mas e o segundo selo? O versículo 3 de Apocalipse 6. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Este cavalo vermelho, ele fala de um tempo de guerra. Esse é o segundo selo. Bom, guerra a gente sempre teve, mas nós estamos falando de um momento, num período de 7 anos, em que o mundo acabou de sair de uma grande guerra, a guerra que eu fiz um outro vídeo, que é a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38. Quando o mundo sai de um susto, que é uma grande guerra, ali no Oriente Médio, e o mundo vai tremer, porque é a despeito de não envolver todos os países do mundo, vai afetar todos os países do mundo. Então o mundo que acabou de sair de uma grande guerra vai respirar por um momento achando que vai ter paz, por causa do primeiro selo. Quando ele aparece como que trazendo solução para todo mundo, mas ele não vai trazer solução, e vai ter muitas guerras nesse período de 7 anos. Não confunda com Armagedon. Armagedon é a última guerra, é a pior de todas. No final dos 7 anos, eu também tenho um vídeo falando sobre Armagedon. Busca aqui no meu canal. Mas vai ser muitas guerras que não vai dar nem tempo de respirar. Vai ter guerra na América Latina, na América Central, na América do Norte. Vai ter guerra na Europa, vai ter guerra na África, vai ter guerra na Ásia, vai ter guerra em todos os lugares. Hoje nós já vemos um pouco disso no princípio das dores. Nós temos problemas em países. A gente vai falar também de geopolítica. Nós temos problemas como na Nigéria, aquele sofrimento ali do Boko Haram matando cristãos. Nós temos guerra civil na Somália. Nós temos guerra em tantos lugares. Nós temos a guerra da Rússia com a Ucrânia, ameaçando envolver outros países. Mas na grande tribulação não vai dar tempo de respirar, não. E vão ser guerras que vão afetar a economia, que vai tirar o sossego das pessoas. Então esse cavaleiro, ele vai sair e muitas pessoas vão morrer. Muitas. Aqui começa a mortandade desses 7 anos de tribulação. Nós vimos como uma pandemia, quantas pessoas morreram. E aqui nesse período de 7 anos, nós vamos ver uma grande quantidade. Quantas pessoas morrem? É um grande número de pessoas. Algumas vão morrer de fome, outras vão morrer de peste, outras vão morrer na guerra. São vários motivos. Mas o que eu quero dizer para você, que já no início da grande tribulação, nós vemos que haverá engano, o anticristo se levanta, e em segundo momento haverá muitas guerras, culminando com a pior de todas, que é Apocalipse 16, o Armagedon. Eu espero que você
tenha entendido esses 2 primeiros selos. Nós vamos continuar falando dos selos de Apocalipse. E eu aguardo você no próximo vídeo. Mas não saia do canal sem antes você curtir, comentar e você também compartilhar para tirar a dúvida de muitas pessoas que não entendem a grande tribulação. Que Deus te abençoe e até o próximo, onde falaremos de mais selos.